Reabertos os trabalhos da sessão. Senhora presidente. Pois não, ministro Carlos Brito. Conforme a senhora lembrou logo no início, conforme Vossa Excelência lembrou logo no início da sessão, há uma ADIM por omissão também pautada para julgamento nesta assentada. E como o voto do ministro Gilmar fez um imbricamento lógico, um entrelace muito bem feito dos dois temas, uma vez que propôs que assinássemos um prazo para o Congresso Nacional produzir a lei faltante, eu tenho como de toda lógica chamar a julgamento a ADIM por omissão, que tem, por feliz coincidência, como relator o próprio ministro Gilmar Mendes. É o que proponho. Eu consulto primeiro o relator, ministro Eros Graus, está de acordo? E eu, ministro Gilmar Mendes. Chamamos, então, a ação direta de inconstitucionalidade 3.682, de que é relator o ministro Gilmar Mendes, requerente à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, requerido o presidente da República e o Congresso Nacional. Senhora presidente, eu então vou tentar resumir, na verdade, porque o tema já era de todos conhecido e foi repisado hoje amplamente nesta sessão, já na ADIM quanto à emenda constitucional, já agora no voto vista que proferi na ADIM 2240. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em face do Presidente da República e do Congresso Nacional, em virtude da não elaboração da lei complementar a que se refere o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Eu cito o dispositivo, sustenta-se em síntese que vários estados estariam sofrendo prejuízos decorrente da falta da citada norma, uma vez que muitas de suas comunidades locais estariam impossibilitadas de se emanciparem e constituírem em municípios. Apenas no estado de Mato Grosso haveria mais de 40 comunidades nessa situação. Ressalta-se ainda que já se passaram 10 anos desde a edição da emenda constitucional número 15 e a lei complementar federal ainda não teria sido elaborada. Pede-se a procedência do pedido para se declarar inconstitucionalidade por omissão relativamente à edição da lei complementar prevista no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, cientificando-se as autoridades requeridas para que supram a omissão declarada. O Presidente da República prestou informações aduzindo as seguintes preliminares: de legitimidade ativa da requerente, pois as mesas das Assembleias Legislativas, e não propriamente das Assembleias Legislativas, estariam legitimadas para ajuizar as ações diretas; legitimidade passiva do Presidente da República, que não teria iniciativa legislativa para a matéria em questão, e que o Presidente da Assembleia Legislativa precisaria de autorização da mesa para propor a ADIM. No mérito, limitou-se a alegar que a Constituição não teria fixado nenhum prazo dentro do qual deva o Presidente apresentar o projeto. O Congresso também requerido apresentou informações suscitando preliminar já levantado pelo Presidente da República, e o Congresso também alega que o ofício recebido deste tribunal para que prestasse informações não teria vindo acompanhado de uma página da petição inicial. Tomando conhecimento da manifestação do Congresso Nacional, analisei os autos e verifiquei que a página 11 da peça inicial, contudo, contém apenas a continuação da transcrição de extensa ementa do acórdão da ADIM 2381, já aqui referido da relatoria do ministro Sepúlveda pertence, o que poderia ser facilmente percebido pelo órgão legislativo e, dessa forma, não justificaria a abertura de novo prazo para sua manifestação. A Advocacia Geral da União apresentou o parecer, mas deixou de opinar sobre o mérito da causa com base na jurisprudência da Corte de que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, o pronunciamento da AGU seria prescindível. Por fim, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido e ao relatório. O voto de Vossa Excelência. Eu estou rejeitando essa preliminar suscitada. Estou reconhecendo que a ação está devidamente proposta, se feita em nome da própria Assembleia Legislativa. Não vejo como fazer esse
distinguishing, me parece que seria um formalismo não compatível. Seria da Assembleia, não da mesa. É. Na ação é da Assembleia, você está dizendo, não, deveria ter sido proposta pela mesa. Não me parece que, neste caso, a não ser que se impugnasse a legitimidade da própria propositura da iniciativa, mas não é disso que se cuida. Portanto, estou a rejeitar. E passo, então, a análise dessa questão, da questão posta, falando um pouco sobre aquilo que determinou o modelo brasileiro de controle da omissão, a ação direta por omissão, tal como desenvolvida, ressaltando que, tal como na ação direta de inconstitucionalidade, o processo de controle arbitrado da omissão não tem outro escopo senão a defesa da ordem fundamental contra condutas com ela incompatíveis. Não se destina pela própria índole à proteção de situações individuais ou de relações subjetivadas, mas visa principalmente a defesa da ordem jurídica. Falo, então, portanto, aqui desse processo como um processo tipicamente objetivo. E passo, então, a análise da questão à luz do artigo da omissão colocada à luz do artigo 18, parágrafo 4º, ressaltando que o Supremo assentou o entendimento segundo o qual o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, com a redação determinada pela Emenda Constitucional número 15, é norma de eficácia limitada, independente, portanto, da atuação legislativa, no sentido da feitura da lei complementar nele referida para produzir plenos efeitos. Ainda que despida de eficácia plena, consignou-se que tal norma constitucional teria o condão de inviabilizar a instauração de processos tendentes à criação de novas municipalidades. Assim, com base nessas premissas, o Tribunal, em diversos julgados, declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais posteriores à Emenda Constitucional 15. Eu cito, então, a justificação, já aqui referida, e ressalto que a emenda foi publicada no dia 13 de setembro de 96. Passados mais de 10 anos, não foi editada a Lei Complementar Federal definidora do período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios. Não se pode negar, portanto, a existência de notório lapso temporal a demonstrar à primeira vista a inatividade do legislador em relação ao cumprimento de inequívoco dever constitucional de legislar decorrente do comando do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. E cito, então, o parecer analítico e cuidadoso do Procurador-Geral, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, dizendo da importância disso para o próprio sistema federativo, tal como já foi destacado no julgamento da emenda constitucional anterior, e finaliza dizendo que tem que se lembrar que a inércia legislativa está a impedir que a soberania popular, base de todo o poder, se expresse pelos canais plebiscitários, num sentido ou no outro, da reorganização municipal. Soma-se, portanto, a ausência de lei constitucionalmente exigida para o desenvolvimento jusnormativo, por tempo mais do que razoável para o adimplemento, com a desconsideração do princípio federativo e da soberania popular para definir a gravidade do quadro de inconstitucionalidade retratado nos autos. E ressalto, então, não obstante, ressalto que os dados fáticos da inexistência do ato normativo em referência e do extenso lapso temporal podem não ser suficientes para a configuração da omissão legislativa inconstitucional. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 15, não se pode falar exatamente em uma total inércia legislativa, visto que vários projetos de lei complementar foram apresentados e discutidos no âmbito das casas. E aí cito vários projetos. Já assegurado. E aí coloco uma questão que se põe. Assim, questão que ainda está a merecer melhor exame, diz respeito à chamada inércia deliberante, discussão e votação no âmbito das casas legislativas. Enquanto a sanção e o veto estão disciplinados de forma relativamente precisa no texto constitucional, inclusive no que concerne a prazos, a deliberação não mereceu do Constituinte, no tocante a esse aspecto, uma disciplina mais minuciosa. Ressalvada a hipótese de utilização do procedimento abreviado, previsto no artigo 64, parágrafo 4º, parágrafos 1º e 2º da Constituição, não se estabeleceram prazos para apreciação dos projetos de lei. Observe-se que, mesmo nos casos desse procedimento abreviado, não há garantia quanto à aprovação dentro de determinado prazo, uma vez que o modelo do processo legislativo estabelecido pela Constituição não contempla a aprovação por decurso de prazo.
Então eu pergunto, quid iuris, então, se os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um prazo razoável sobre projeto de lei em tramitação? Ter-se-ia aqui uma omissão passível de vir a ser considerada morosa no processo de controle abstrato de omissão? Eu disse, o Supremo Tribunal Federal tem considerado que, desencadeado o processo legislativo, não há que se cogitar de omissão inconstitucional do legislador. Mas entendo que essa orientação há de ser adotada com temperamento. A complexidade de algumas obras legislativas não permite que elas sejam concluídas em prazo exíguo. O próprio Constituinte houve por bem excluído do procedimento abreviado os projetos de código, reconhecendo expressamente que obra dessa envergadura não poderia ser realizada de afogadilho. Haverá trabalhos legislativos de igual ou maior complexidade. Não se deve olvidar, outro sim, que as atividades parlamentares são caracterizadas por veementes discussões e difíceis negociações que decorrem mesmo do processo democrático e do pluralismo político reconhecido e consagrado pela Constituição. Orlando Bittar, distinguindo os poderes, dizia que o legislativo é intermitente, o executivo permanente e o judiciário só age provocado. Ou seja, o legislativo pode parar por algum tempo, isto é, entrar em recesso. Essas peculiaridades da atividade parlamentar, que afetam inexoravelmente o processo legislativo, não justificam, todavia, uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das casas legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. Não tenho dúvida, portanto, em admitir que também a inércia deliberante das casas legislativas pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Assim, pode o Supremo Tribunal Federal reconhecer a mora do legislador em deliberar sobre questão, declarando assim a inconstitucionalidade da omissão. No caso em questão, apesar de existir no Congresso diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação do artigo 18, parágrafo 4 da Constituição, é possível sim constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da Lei Complementar Federal em referência. A omissão inconstitucional torna-se bastante clara se voltarmos os olhos para a pletória de municípios criados, mesmo após o advento da Emenda Constitucional 15, com base em requisitos definidos em antigas legislações estaduais, alguns declarados inconstitucionais por esta Corte. Uma realidade quase que imposta por um modelo que, adotado pela Emenda Constitucional 15, ainda não foi implementado em toda a sua plenitude devido à inexistência da Lei Complementar Federal a que alude o referido preceito constitucional. A deficiência do modelo devido à omissão inconstitucional do legislador foi bem demonstrada pelo ministro Eros Grau no voto proferido na ADIM, aqui já citada, 2240. Assim, não vejo como não reconhecer a omissão inconstitucional do legislador diante do dever de legislar imposto pelo artigo 18, parágrafo 4 da Constituição, com a redação conferida pela Emenda 15 de 96. O Supremo Tribunal Federal deixou assente na decisão proferida no mandado de injunção 107 da relatoria do ministro Moura Alves, que a Corte deve limitar-se nesses processos a declarar a configuração da omissão inconstitucional, determinando assim que o legislador empreenda a comatação da lacuna. Tal como a decisão proferida na ação direta por omissão, a decisão tem para o legislador caráter obrigatório. Ambos os instrumentos buscam, aqui nós estamos a falar da ação direta por omissão e do mandado de injunção, a expedição de uma ordem judicial ao legislador, configurando um tipo de ação mandamental. Assim, abstraídos os casos de constituição jurisprudencial admissível e de pronúncia de nulidade parcial que amplie o âmbito de aplicação da norma, deveria o tribunal limitar-se, por razões de ordem jurídico-funcional, a constatar a declaração de inconstitucionalidade da omissão do legislador. No mesmo sentido, afirmou a Corte Constitucional Alemã, já no começo de sua legislatura, que não estava autorizada a proferir, fora do âmbito da regra geral, uma decisão para o caso concreto ou de determinar qual norma geral haveria de ser editada pelo legislador. Também o Supremo deixou assente na decisão proferida no mandado de injunção 107 que a Corte não está autorizada a expedir uma norma para o caso concreto ou a editar a norma geral e abstrata, uma vez que tal conduta não se compatibiliza com os princípios constitucionais da democracia e da divisão de poderes, matéria que está sendo objeto de revisão agora no âmbito da discussão que estamos travando sobre direito de greve. Como ressaltado, a ação direta por omissão, assim como o mandado de injunção, pode ter como objeto tanto a omissão total, absoluta do legislador, quanto a omissão parcial, ou o cumprimento incompleto ou defeituoso de dever constitucional de legislar. Caso reconheça a existência de omissão
morosa do legislador, o tribunal haverá de declarar a inconstitucionalidade da omissão, devendo, nos termos da Constituição, dar ciência da decisão ao órgão ou aos órgãos cujo comportamento se censura para que empreendam as medidas necessárias. Nos casos de omissão dos órgãos administrativos que interfirem na efetividade da norma constitucional, determinar-se-á que a administração empreenda as medidas necessárias ao cumprimento da vontade constitucional, devendo verificar-se a execução da ordem judicial no prazo de 30 dias. As formas expressas de decisão, seja no caso de omissão legislativa ou de omissão administrativa, parecem insuficientes para abarcar o complexo fenômeno da omissão inconstitucional. No que concerne à omissão administrativa, deverá o órgão administrativo ser cientificado para atuar em 30 dias. Considerando o quadro diferenciado que envolve a omissão do ato administrativo, afigura-se algo ilusório o prazo fixado. Se se tratar da edição de ato administrativo de caráter regulamentar, muito provavelmente esse prazo há de se revelar extremamente exíguo. Em outros casos, que demandam realização de medidas administrativas concretas, construção de escolas, hospitais, presídios, adoção de determinadas políticas complexas, esse prazo mostra-se ainda mais inadequado. Um dos problemas relevantes da dogmática constitucional refere-se aos efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade da omissão. Não se pode afirmar simplesmente que a decisão que constata a existência da omissão inconstitucional e determina ao legislador que empreenda as medidas necessárias à comatação da lacuna não produz maiores alterações na ordem jurídica. Em verdade, tem-se aqui sentença de caráter nitidamente mandamental, que impõe ao legislador, em mora o dever, dentro de um prazo razoável, de proceder à eliminação do estado de inconstitucionalidade. O dever dos poderes constitucionais ou dos órgãos administrativos de proceder à imediata eliminação do estado de inconstitucionalidade parece ser uma das consequências menos controvertidas da decisão que, porventura, venha a declarar a inconstitucionalidade de uma omissão, que afeta a efetividade da norma constitucional. O princípio do Estado de Direito, a cláusula que assegura a imediata aplicação dos direitos fundamentais e o disposto no artigo 5º, inciso 71, que, ao conceder o mandado de injunção para garantir os direitos e liberdades constitucionais, impõe ao legislador o dever de agir para a concretização desses direitos, exigem ação imediata para eliminar o estado de inconstitucionalidade. Considerando que o estado de inconstitucionalidade decorrente da omissão pode ter produzido efeitos no passado, sobretudo se tratar de omissão legislativa, faz-se mister muitas vezes que o ato destinado a corrigir a omissão inconstitucional tenha caráter retroativo. Evidentemente, a amplitude dessa eventual retroatividade só poderá ser aferida em cada caso. Parece certo, todavia, que, em regra, a lei deve retroagir pelo menos até a data da decisão judicial em que restou caracterizada a omissão indevida do legislador. No caso em questão, a omissão legislativa inconstitucional produziu evidentes efeitos durante esse longo período transcorrido desde o advento da emenda constitucional. Diante da inexistência da Lei Complementar Federal, vários estados da Federação legislaram sobre o tema e diversos municípios foram efetivamente criados ao longo de todo esse período em todo o país. Municípios criados, eleições realizadas, poderes municipais devidamente estruturados, tributos municipais recolhidos, domicílios fixados para todos os efeitos, etc. Enfim, toda a realidade fática e jurídica criada sem qualquer base legal ou constitucional. É evidente que a omissão legislativa em relação à regulamentação do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, acabou dando ensejo à conformação e consolidação de estados de inconstitucionalidade, que não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração da Lei Complementar Federal. Assim sendo, senhor presidente, tendo em vista as premissas já assentes do meu voto, manifesto-me no sentido de declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável, que eu estipule dos 8 meses, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Eu estou a dizer que não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses, que eu também propus, para que as leis estaduais que criam ou alteram limites territoriais de municípios continuem em vigor até que a Lei Complementar Federal seja promulgada, contemplando as realidades desses municípios. É como voto. Portanto, o eminente relator encaminha, nos termos do seu voto, pela comatação da lacuna verificada. Ministra Carmen Lúcia. Portanto, estamos votando neste momento apenas a ação direta com relação à inconstitucionalidade por omissão. Sim, sim.
para depois voltar a outro julgamento. Ok. Com relação a esta, eu acompanho o relator. Ministra Carmen Também Lúcia acompanho. acompanha. Ministro Ricardo Lewandowski também. Eu Ministro acompanho Eros Grau, também. Também. Ministro Carlos Brito. Senhora Presidente, eu acompanho apenas ressaltando que esse tipo de inapetência legislativa é sobremodo grave, porque breca, não é, trava a própria dinâmica da federação, porque a federação fica com seu quadro numérico estratificado. E nem é preciso também lembrar que esse parágrafo 4º do artigo 18, trata de matéria federativamente sensível, por definição. E quantos anos já se passaram? Eu acho que a emenda 15 é de 1986. Quase 11 anos. Né? Setembro de 96. Então, eu voto com o relator no sentido de declarar a mora legislativa. Ministro César Peluso. Também. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu peço vênia ao relator para divergir quanto à legitimidade. E o faço acolhendo as razões constantes do memorial que me foi distribuído pela Advocacia Geral da União, subscrito pelo doutor José Antônio Dias Toffoli, e pela secretária-geral de Contencioso, Grace Maria Fernandes Mendonça. Essa benção geral que não temos em qualquer preceito palavras inúteis. Também essa benção geral que o rol dos legitimados para a DIN e para a declaratória de constitucionalidade é um rol exaustivo. O que nos vem em si do artigo 103 da Constituição Federal? Nos vem que são legitimadas não as assembleias, não as casas legislativas em si, quando então bastaria ter, como se tem na espécie, a subscrição da peça inicial da DIN pelo presidente da casa, sem manifestação de colegiado. No inciso 2 do artigo 103, nós temos, em relação ao Senado Federal, que é legitimada a mesa, repito, pressupondo-se uma deliberação do colegiado, e não daquele que, em termos gerais, personifica o Senado Federal na área administrativa para a prática, repito, de atos em geral. O mesmo se tem, repetindo-se mais uma vez o vocábulo mesa, que tem significado técnico próprio, quanto à Câmara dos Deputados. E aí vem o preceito que diz respeito a DIN, ora apreciada, que é o do inciso 4. Legitimada é a mesa de Assembleia Legislativa ou a mesa, subentenda-se, ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas sempre, repito, um colegiado. Não posso, por mais que seja tentado pelos parâmetros reinantes de perda de noções, não posso desprezar, e não estou aqui a partir para interpretação verbal, gramatical, que realmente seduz. Estou perquirindo o alcance do dispositivo legal. Não posso substituir a referência à mesa da Casa Legislativa pela figura individual do presidente dessa mesma Casa Legislativa. Por isso, eu entendo que procede a ilegitimidade. Não há na petição inicial a menção ao fato de a DIN ter sido ajuizada após deliberação da mesa. Se houvesse, admitiria, né, presumindo que normalmente ocorre, a boa procedência do que consignado, admitiria
a legitimidade da Assembleia, vislumbrando a referência à Assembleia como a englobar o pronunciamento no sentido do ajuizamento da ADIM da própria mesa. No mais, a mora salta aos olhos. Passados 11 anos, por isso ou por aquilo, por falta de vontade política, certamente, falta de consenso, né, não tivemos a edição da lei complementar que é exigida pelo parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, na redação decorrente da emenda número 15, para chegar-se à criação, à incorporação, à fusão e o desmembramento de municípios, não podendo, conforme dicção da ilustrada maioria, a deliberação, a regência da matéria decorrer de lei complementar estadual. Simplesmente proclamo, embora o Congresso esteja cansado de saber disso, a mora do Congresso Nacional a respeito. Senhor presidente, só gostaria de fazer uma observação em relação... Nós, na verdade, já fizemos uma construção nessa matéria, porque, embora isso seja até não considerado nas reflexões todas que se desenvolvem, em relação à legitimidade na ADIM por omissão. Só por construção nós chegamos a isso, porque o texto constitucional não fala, de fato, da legitimação. Nós fizemos isto por interpretação jurisprudencial. Não há, no texto constitucional, uma palavra sobre a legitimidade para propor a ADIM estadual. Nós vemos isso de barato, na verdade, mas é uma construção jurisprudencial. Todos são legitimados. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, quando foi outorgada a Carta Federal de 67, em 24 de janeiro de 67, aquele documento constitucional, pela primeira vez, previu a edição de lei complementar pela União, estabelecendo requisitos mínimos para efeito de criação de novos municípios. Em virtude da norma inscrita na Carta Federal de 67, sobreveio a Lei Complementar número 1, de 9 de novembro de 67, que atendeu a determinação fundada no texto constitucional. No entanto, houve, naquele momento, um hiato de apenas 9 meses. A eminente professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, em monografia escrita sob a égide da carta anterior, destacou tal situação como um dos exemplos de processo informal de mutação da própria Constituição, acentuando, então, que, durante 9 meses, impediu-se, no sistema de direito positivo brasileiro, a criação de municípios, em face da inércia da União Federal, na edição da lei complementar, cuja formulação havia sido expressamente determinada pelo próprio texto constitucional. Hoje, estamos em face de uma inércia extremamente prolongada no tempo. Já se passaram vários anos, na realidade, quase 11 anos, desde que promulgada, em 1996, a emenda constitucional número 15, e a inércia da União Federal no cumprimento dessa determinação constitucional vem ocasionando todos esses problemas referentes ao processo de institucionalização dos municípios em nosso país. Já tive a ocasião de salientar nesta Corte que o desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal, portanto, violação positiva
do texto da Constituição quando o poder público age ou edita normas em desconformidade com o que determina a Constituição, como também pode o desrespeito à Constituição derivar de omissão, de inércia estatal, situação em que o Estado deixa de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se de cumprir um dever de prestação, no caso de prestação legislativa que a Constituição lhe impôs, incidindo, portanto, nessa hipótese, em violação negativa do texto constitucional. E desse non facere, ou desse non prestare, resultará em inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial quando é insuficiente a medida efetivada pelo poder público. Mas o fato é que, quer por ação positiva, quer por violação positiva, quer por violação negativa, quer por ação, quer por omissão, o fato é que ocorre em qualquer dessas situações um inaceitável processo de desrespeito à Constituição, que deforma a vontade soberana do poder constituinte, que ofende o próprio sentimento constitucional, que, como diz o saudoso professor Raul Machado Horta, se espraia pela alma e pelo espírito da nação, conferindo legitimidade política às deliberações que emanam do órgão exercente do poder constituinte. No caso, as dificuldades decorrentes dessa inércia, dessa inação, dessa omissão que se imputa à União Federal, uma vez que os que figuram como requeridos nesta sede de fiscalização abstrata se abstiveram de adimplir uma obrigação que lhes foi constitucionalmente imposta, os problemas são extremamente graves e a rigor, estamos em face de uma típica situação justificadora da solução preconizada no douto voto que o eminente ministro, o relator, proferiu. Por isso, senhora presidente, eu acompanho Sua Excelência inteiramente no sentido de reconhecer a inércia da União Federal, representada pela omissão do Congresso Nacional e também do Presidente da República, que figuram como requeridos nessa sede de fiscalização abstrata, estabelecendo, inclusive, o prazo a que Sua Excelência se referiu como sendo mais do que suficiente para a completa e integral execução deste dever de prestação legislativa. Ministro Sepúlveda, pertence. Senhora presidente, por uma questão de coerência, acompanho o voto do ministro Marco Aurélio no que toca à falta de legitimação ativa ou, pelo menos, à falta de prova dessa legitimação. Com todas as vênias, eminente ministro Gilmar Mendes, o rol dos legitimados para a ação direta, seja ela positiva, de inconstitucionalidade positiva, ou de inconstitucionalidade por omissão, está, sim, expresso no artigo 103. Basta notar que a única alusão constitucional ao julgamento da ação direta por omissão é um parágrafo do artigo 103 que arrola os legitimados. E diz coerência porque, por decisão individual, na ADIM X, indeferir petição inicial da Ordem dos Advogados do Brasil por não se comprovar a existência de decisão prévia do Conselho Federal, que é o órgão legitimado.
e também dou pela legitimidade, no caso do presidente da República. Porque, como bem notou aí o ministro Gilmar Mendes, relator, o que a mora que estamos a considerar e a declarar não resulta da inexistência de projeto a respeito, mas da inexistência de deliberação do Congresso Nacional a propósito da série de projetos em curso no Congresso Nacional, de tal modo que a omissão do presidente da República em exercer uma iniciativa que não lhe é privativa, no caso, é absolutamente indiferente. No mérito, embora sem divisar que consequências jurídicas poderão advir do descumprimento do prazo que estamos a fixar, eu acompanho o eminente relator na declaração de inconstitucionalidade. O ministro Marco Aurélio não fixa prazo. E o ministro Pertence também não? Eu penso que a Constituição contempla uma dualidade. Em se tratando de omissão de autoridade administrativa, é possível fixar-se o prazo de 30 dias para a prática do ato. O mesmo não ocorre em relação ao poder legislativo. Por isso, na esteira de pronunciamentos da Corte, aqui limito-me. E imaginando que, realmente, depois do pronunciamento do Supremo, né, virá a lei complementar cogitada no preceito constitucional. Limito-me a declarar a mora, né, com a cientificação posterior, né, do Congresso Nacional. A minha indagação, ministro Sepúlveda, pertence também O ministro acompanhar. Gilmar põe o prazo no De 18. dispositivo ou... Eu ponho no dispositivo porque, na verdade, eu associei o julgamento das duas ações. Na medida em que eu proponho que a aplicação da declaração de inconstitucionalidade e reconheço a possibilidade das leis continuarem a viger pelo prazo de 24 meses, eu entendo que, no caso da ação direta por omissão, nós deveríamos também fixar um prazo mais exíguo para que o Congresso delibere. O ministro Lewandowski até há pouco ponderava da necessidade de se fazerem essas compatibilizações, uma vez que se trata de um procedimento com múltiplos atos, né, e com sucessivos atos, mas é uma tentativa de, no quadro de heterodoxia em que nós estamos inseridos, né, Estamos a nos afogar hoje. produzir A navegar. uma decisão que, ao mesmo tempo, sinaliza para o Congresso Nacional a necessidade de deliberar dentro de prazo já. Eu imagino que esse prazo seja um prazo cogente, né? Não simplesmente dilatório, né? Não, claro que e não, aí claro que fico não, a até imaginar, porque- fico a imaginar o descumprimento e o ajuizamento, a formalização pelo requerente da DI, por omissão, de uma reclamação que faremos posteriormente. Ou, eventualmente, da prorrogação do prazo, no caso da... Ministro Gilmar, quanto... Quero apenas um apelo Ok. à razoabilidade. Pois não. Ministro Gilmar, um momento, presidente, eu vou completar. Sim. Vossa Excelência declarou não só em mora, como fixou um prazo. Eu já escrevi sobre esse assunto e fiquei muito à vontade para perfilhar o entendimento de Sua Excelência, o ministro relator. Diferentemente da Constituição portuguesa, a nossa não se limitou a cuidar da ADIM por omissão de medida legislativa, foi além. E quando a nossa Constituição falou em dar ciência ao poder competente, claro que mais de um poder, não apenas ao poder legislativo, apenas a Constituição avançou o comando de que, em se tratando de órgão administrativo, esse prazo seria de 30 dias, mas sem com isso excluir a possibilidade de se fixar um prazo logicamente maior para o poder legislativo. O ato administrativo é mais fácil
de ser colmatado por via judicial. Eu escrevi nessa linha, mas Vossa Excelência, ainda no intervalo, ponderava, não é, que quando se quer legislar, se consegue num prazo até muito Evidente. exíguo. Nesse caso, nós estamos diante daquela situação A semelhante. maior, eu creio que a mais complexa das emendas constitucionais da Constituição de 46, que foi o ato adicional número 4, o ato adicional, emenda constitucional número 4, que instituiu o parlamentarismo, durou poucas horas a tramitação. Também durou poucos meses a emenda, mas isso é outro problema. A pressa é inimiga da perfeição. Bem, o ministro Eros? Não? Eu acompanho também o eminente relator quando ele rejeita a preliminar de legitimidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e quando propõe a solução para o problema que hoje já se estende por diversos municípios do país, estabelecendo um prazo que é absolutamente razoável para que o Congresso Nacional fixe os parâmetros que a ele competem. E também de forma a possibilitar a solução dos problemas criados nos municípios que existem neste interregno longo de tempo em que se deu a omissão legislativa. Senhora Presidente, antes que Vossa Excelência proclame o resultado, como estamos a navegar a bordo de heterodoxia, eu acabei me confundindo. A observação quanto ao presidente não seria de ilegitimidade. Em tese, é possível propor-se ação direta por omissão contra o Congresso Nacional e contra o presidente da República, se tiver iniciativa na matéria. Eu apenas não a julgo procedente contra o presidente da República, que parece também ser a linha do ministro Gilmar Mendes, Na verdade, que há diz que não é por projetos falta de projetos Não é por falta de projeto. que o Congresso Nacional está omisso. O ministro Gilmar julga improcedente, então, quanto ao presidente. Eu- Afasta eu- o presidente. eu não discuti essa questão, porque eu considerei que o problema é que os estava projetos suscitado estavam em tramitação. Estava Até- suscitado nas informações. Porque eu quis ressaltar, tem até um caso, acho, da relatoria do ministro Celso de Mello, no passado, em que se dizia que quando se imputa a inércia deliberante, já não se poderia cogitar do tema em sede de ação direta por omissão. Mas eu quis mostrar Sim, que aqui era necessário um distinguish, que é porque possível. temos vários Sim. projetos. Mas aí a inércia é de ser atribuída exclusivamente Sim, ao o Congresso que não deliberou. Então, apenas eu retiro... O presidente não pode promulgar. Não. Não, aí Não foi aprovado. E nem editar medida provisória sobre o tema, porque se trata de lei complementar. Bem, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de legitimidade ativa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vencidos nesta questão o ministro Marco Aurélio e o ministro Sepúlveda Pertence. Por unanimidade, o tribunal julga procedente a ação nos termos do voto do relator para reconhecer a mora legislativa, estabelecendo prazo para a sua comatação por maioria. O estabelecimento de prazo é dado por maioria, vencidos em parte nesta questão o ministro Marco Aurélio e o ministro Sepúlveda Pertence. Ministro Gilmar Mendes, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.682, retornamos, então, à ação direta de inconstitucionalidade 2.240, em que agora o ministro Eros Grau, relator da causa, tem a palavra. Senhora Presidente, eu me preparava para relembrar brevemente os fundamentos do meu voto, mas penso que agora isso já não se torna necessário, porque eu diria quase que por arrastamento, recordando apenas o que eu disse ao longo do meu voto,
que, no caso, o que importa é verificar o que menos compromete a força normativa e a função estabilizadora da Constituição. Fechando esse parênteses, eu retorno para dizer que, por arrastamento, primeiro, eu sou arrastado a evoluir e acompanhar o voto do ministro Gilmar Mendes, e eu penso que todos nós o acompanharemos, no sentido, então, de declarar a inconstitucionalidade, mas não a nulidade, pelo prazo de 24 meses, é o que eu faço. Pois não. E vou poupar à Corte de reproduzir os meus argumentos, que já foram tão bem excedidos pelo ministro Gilmar Mendes. Pois não. Portanto, para esta votação, aproveitamos os votos já proferidos na votação anterior e eu proclamo o resultado de acordo com a votação anterior. Neste caso, não há matéria preliminar. Senhor presidente, Sim, eu quero uma ministro breve Pequeno. observação. Pois não. Ainda não me sinto em condições de aderir à doutíssima pregação do ministro Gilmar Mendes sobre a declaração de inconstitucionalidade com efeitos prospectivos. Ainda não consegui, com todas as vênias, a Corte de Washington, Linklater e outros, ficar tranquilo em que em pôr nesta convivência dificílima do controle difuso com o controle direto, mais esse problema que é a modulação temporal dos efeitos. Particularmente num ordenamento como o nosso, em que a garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito da coisa julgada, contra a lei, é texto expresso e intangível da Constituição. Ora, atos jurídicos e direitos, atos jurídicos são aperfeiçoados e direitos são adquiridos em função, ou melhor, pela não incidência de uma lei inconstitucional. Então, onde houver direitos adquiridos, eu realmente não acompanho a possibilidade do tribunal lançar para o futuro a inconstitucionalidade de uma lei. Não desconheço, entretanto, e já participei de vários, independente da discussão sobre o artigo 27 da Lei 9868, e, se não me engano, antes dela, em casos excepcionais em que, bem determinado o universo pessoal atingido pela decisão, e por isso, sem risco de atingir eventuais situações jurídicas que possam ser, quer dizer, cujo reconhecimento possa ser objeto do controle difuso de constitucionalidade, já votei no sentido de modular a eficácia temporal de decisões. Assim, acompanhei, quando do cancelamento da súmula 394, a ressalva de que a virada da jurisprudência do tribunal não afetaria decisões anteriores tomadas com base na regra da protraição do foro prerrogativo de função. E em vários outros casos, vencido no mérito, acompanhei o tribunal quando do RE tal, Maurício Corrêa,
quando se delimitou o número de vereadores em proporção aritmética com a população. Tratava-se de uma hipótese em que, já quase ao fim do mandato legislativo em curso, nos quase 6 mil municípios brasileiros, se declarava que o número de vereadores, seguramente na maioria dos municípios, era inconstitucional. Neste caso, realmente, independente do artigo 27 da Lei 9868, eu entendo que o tribunal pode, sim, modular a eficácia temporal de suas decisões numa ponderação de princípios constitucionais, particularmente numa ponderação entre o dogma da nulidade da lei inconstitucional e a garantia da segurança jurídica. Por isso, eu faço essa ressalva para, no caso concreto de criação de município, achar plausível a fórmula proposta pelo ministro Gilmar Mendes, porque não antevejo situações individuais que possam ser atingidas por essa decisão. Ao contrário, o que poderia haver situações, eu já não digo jurídicas, porque estas ils de se trouver ensemble com a lei inconstitucional, mas situações criadas com boa-fé, em razão da existência de fato deste município inconstitucional. Apenas com essas ponderações, eu acompanho, no caso concreto, o voto do relator. Eu gostaria de ressaltar em relação à manifestação do ministro pertence, eu até não li em toda a extensão, mas eu ressaltei a manifestação, por exemplo, do Rui Medeiros, em que, mesmo em relação ao 282, número 4 de Portugal, entende que há que se fazer uma ponderação estrita, e daí falar-se na aplicação do princípio da proporcionalidade sempre que se colocar a possibilidade. Sabe, Vossa Excelência, que o nosso ordenamento constitucional é dos poucos que erigiu a irretroatividade da lei em prejuízo de direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos, em norma constitucional e, mais que isso, em norma constitucional intangível, como tem decidido o tribunal. E eu tenho muita dificuldade de entender que intangível, até eventualmente por emenda constitucional, estas situações jurídicas constituídas e cuja validade eventualmente penda da inconstitucionalidade das leis, possam ser atingidas por esse decreto judiciário de ponderação. O que temos aí é uma regra de direito intertemporal, até com suas inconveniências, pelo colorido conservador que tem, mas, para mim, inflexível. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, com relação ao caso presente. Presidente, há pouco o Supremo declarou a constitucionalidade da emenda número 15. E, ao fazê-lo, tornou extremo de dúvidas que criação, desmembramento, remembramento de município só pode ocorrer nos moldes de uma lei complementar de cunho federal ainda inexistente. Vale dizer, a redação primitiva da Carta, do parágrafo 4º do artigo 18, ela foi alterada, não subsiste, portanto, e para se ter qualquer dos fenômenos contemplados no parágrafo 4º do artigo 18, é indispensável a vinda da lei federal referida no preceito.
Creio que foi isso que o tribunal decidiu contra o meu voto, no que concluí que teríamos aqui uma emenda a violentar, com a devida vênia, a federação. Pois bem, o que ocorre agora? Ocorre que estaremos placitando a criação de um município à margem da Constituição Federal. Já se disse da tribuna e se repete muito que a Constituição é o que o Supremo declara que ela é. Não vejo dessa forma a Constituição de 1988, que, repito, tão mal amada. Mas há mais. Qual é a premissa de incidência do artigo 27 da Lei 9868, de 99? Premissa inafastável, já que o preceito encerra uma exceção quanto à eficácia das decisões do Supremo. A declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. E a razão de ser é única. A boa-fé, a presunção de legitimidade do ato normativo, tão logo formalizado, tão logo aperfeiçoado. Estou aqui a julgar um processo objetivo. E vou repetir que processo, para mim, não tem capa. A visão quanto à interpretação da ordem jurídica há de se mostrar invariável. Placitada a criação desse município, ao arrepio do que se contém na Constituição Federal, a porta estará aberta para endossarmos, em conflito evidente com a Constituição Federal, a criação de outros municípios. Não posso ser tomado pela emoção. Tenho que cumprir o dever de julgar a situação jurídica colocada à mesa com absoluta equidistância. De duas, uma. Ou entendemos que a emenda constitucional número 15, porque ainda não foi editada a lei complementar nela prevista, não está em vigor, e aí vamos perquirir se houve a edição de uma lei complementar estadual, considerada a redação primitiva do parágrafo 4º do artigo 18, ou vamos entender que está realmente a vigorar o novo texto constitucional, muito embora continue pela omissão do Congresso, já certificada, com assinatura, inclusive, de prazo para ele atuar. Vamos entender que se tem uma carta em branco para a criação de municípios. Confesso-me um pouco atordoado com os enfoques que venho presenciando nesta assentada. Sei que a postura que adoto não é uma postura para certos segmentos agradável, mas não ocupo neste tribunal cadeira voltada a relações públicas. Tenho um dever. Nem Vossa Excelência, nem nenhum dos Nem ministros. nenhum de nós faz isso. Sim, todos nós. Ninguém ocupa aqui neste tribunal cadeira voltada a relações públicas. O que não posso é, a um só tempo, ter presente os pronunciamentos anteriores nesta mesma assentada do Supremo, a proclamação de que está em pleno vigor, porque válida
sob o ângulo constitucional, a emenda número 15 e, sem declaração, a premissa do 27, da 9.868, sem declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, assentar, e eu não sei aqui qual seria a espécie de modulação. Qual seria a espécie de modulação? Sim, julga procedente a ação. O relator julga Procedente a ação? E o voto vista Mas se também. julgamos procedente a ação, fulminamos a criação. Sem pronúncia de nulidade. Sem pronúncia de nulidade, nós estamos no artigo 27. Essa é a É isso. diferença. Continua existindo o município. Portanto, foi toda essa construção, pensei que tivesse me feito claro. No caso dos vereadores, se mantiveram E nós- mandatos que declaramos inconstitucional. Tanto é Mas- que é a fórmula mais ampla, a parte final do dispositivo do artigo. Mais uma vez, Como nós creio fizemos que no nos caso do distanciamos da autorização normativa. O 27, o que prevê é a modulação, salvando-se os atos praticados ao abrigo da lei, até então, e fulminando-se os atos subsequentes. Mas aqui nós invertemos. Nós simplesmente declaramos que o município, né, se mostrou inconstitucional até esta data, ou até a data da publicação do acordo, e não se mostrará inconstitucional Eu leio a parte final do a do partir artigo- da publicação do mesmo acordo. Eu leio a parte final do artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir. Portanto, na verdade, há múltiplos comandos aqui. Restringir os efeitos daquela declaração, que é algo bastante amplo, ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado. Foi isso que nos levou, no caso de Mira Estrela, a sugerir que se aplicasse... Mas a eficácia, quer dizer, nós fixamos um termo inicial para a declaração de inconstitucionalidade e fixamos para o futuro. Sim. Não para o É o passado. caso da declaração para o futuro. Por isso é que eu disse que nós estamos invertendo o que é contemplado no artigo 27 Não. da Lei 9868, de 99. Vou proceder à leitura apenas para minha reflexão e para não cometer uma injustiça ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e o relator, Vossa Excelência mesmo me advertiu de que o colegiado está declarando a inconstitucionalidade da lei relativa ao município, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia para o futuro, A declaração de inconstitucionalidade. a partir de seu trânsito em julgado. A declaração de constitucionalidade, quer dizer, Ou salvam-se os atos anteriores à declaração ao trânsito em julgado, esse tem assentado a inconstitucionalidade Ou de outro para o momento. futuro, O restante do que ou vem de a ser outro fixado. momento que venha a ser fixado, mas também, considerada a ordem natural das coisas, que tem uma força insuplantável, né, sempre de forma prospectiva. Claro. Foi o que estabeleceu. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós declaramos a inconstitucionalidade da lei. Fulminamos eu não estarei Fulminamos aqui. práticas Eu não estarei pretéritas. aqui- Eu não estarei aqui se não aprovada a lei complementar, não aprovada não feito plebiscito em Barreiras e no município criado, e aprovada uma lei estadual criando este município, o tribunal realmente vai ter dificuldade. Até os defuntos a que se referiu o ministro Eros vão ficar com a sua situação jurídica indefinida. Mas o tribunal terá que declarar aí inconstitucional aquele município e fechar-lhe as repartições.
Ou é isto, ou estamos brincando de decidir. Presidente, qual é a concretude da decisão do Supremo? Qual é a concretude, a eficácia da decisão do Supremo? Nenhuma. O Supremo está dando uma sobrevida à legislação que foi atacada. E fixou em 24 meses essa Temos, sobrevida. no caso, Miraflores e em controle difuso, Subsistência do uma município até o prazo sobrevivência a mandatos determinado. eletivos inconstitucionais. Exatamente a mesma coisa. Devo perquirir se o município foi criado em harmonia com a Constituição Federal. Está declarado inconstitucional. Até quando? Até 24 meses. Até 24 meses, porque aí ou ele estará criado por novos atos. Em síntese, sinalizamos que é possível a criação de municípios e vindo ao Supremo a ação direta de inconstitucionalidade, nós diremos que é válida a criação, mesmo ao arrepio do que se contém na Constituição Federal, para guardar-se a eficácia do parágrafo 4º do artigo 18, e aí ter-se, quem sabe, novamente o plebiscito com consulta às populações interessadas e vindo as populações, né, a se pronunciarem de forma negativa, né, deixará de existir o município. Fica um município submetido a uma condição resolutiva. Exato. A uma condição resolutiva. Exato. Heterodoxo, ministro. Prefiro ser ortodoxo. E dizem que atuo, às vezes, de forma Pelo menos não ficarei solitário. avançada, na agenda do né? artigo 27. Em vanguarda, né? Peço vênia, presidente. Peço vênia para cingir-me à concepção que faço sobre as normas de regência da matéria. O alcance que dou ao 18º parágrafo 4º, ao alcance da Constituição, ao alcance que dou ao 27 da 9868 de 99. E não estabelecer solução, pouco importando o município, fora desses mesmos parâmetros. Hoje, o que temos? Nós temos uma autorização e, sob esse preceito, foi criado o município, que não se torna efetiva, e não se torna efetiva porque não houve a atividade legiferante do Congresso quanto à lei complementar que fixaria as balizas temporais, afastando, quem sabe, o ano das eleições, as balizas, e eu recebi um memorial em que se aponta que esse município foi criado em ano de eleições. As balizas temporais para a criação do município, né, e também os requisitos a serem atendidos. Julgo, portanto, procedente o pedido formulado. Com pronúncia de nulidade. Ante certas afirmações ou ilações a que possa levar o voto do eminente ministro Marco Aurélio, eu gostaria de acentuar que creio ter sido relator, não do primeiro, o primeiro foi do ministro Sidney Sanches, a propósito do prazo em dobro da Defensoria Pública. A segunda foi minha, quando usei de uma fórmula germânica, pelo menos os meus tradutores asseguram, da lei ainda constitucional, quando enfrentamos o problema da sobrevivência da legitimação ativa do Ministério Público para as ações de reparação de danos resultantes de crime, até que se organizasse nos moldes constitucionais a Defensoria Pública. Isso sobreviveu em São Paulo, que era a sede do conflito. Isso sobreviveu até o ano passado. E esta decisão, salvo engano,
é de 1990, 1990 e pouco. E ainda subsiste em Santa Catarina. E ainda subsiste em Santa Catarina. Então, eu, como disse, estou por hora fazendo abstração do artigo 27, mas mostrando que o tribunal, em situações como esta, em que não se divisam direitos subjetivos a preservar, já o fizera algumas vezes. No caso, na verdade, da Defensoria, o direito a preservar era o outro, exatamente o Enfim, da proteção do acesso à dos jurisdição. assistidos que não tinham como... Bem, Eu, na verdade, senhor presidente, tenho ressaltado que o artigo 27 é apenas uma cláusula de caráter interpretativo. Que é uma explicitação. Né, na verdade, porque se fez foi uma ponderação para os fins de se encontrar norma de organização e procedimento que viabilizasse esse tipo de pronunciamento. proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, à unanimidade, julgou procedente a ação, sendo vencido em parte o ministro Marco Aurélio, que dava a esta decisão, que pronunciava a nulidade do ato questionado. A maioria julga a ação procedente sem pronúncia de nulidade, nos termos do voto agora reajustado do eminente relator, ministro Eros Grau, e do voto hoje proferido, voto vista, do ministro Gilmar Mendes. Senhores ministros, aproveitando que nós estamos tratando desta matéria, eu gostaria de ainda julgar a DIN 3.316, de que é relator também o ministro Eros Grau e também tem vista com o ministro Gilmar Mendes. Eu creio que a matéria é idêntica. Absolutamente idêntica, eu estou trazendo pronunciamento no mesmo sentido. Ministro Marco Aurélio, posso consignar o voto de Vossa Excelência, Excelência, e com a farei declaração juntar de ao nulidade? processo considerado o caso Luiz Eduardo Magalhães. E eu acompanho o voto do ministro Eros Grau, salvo nas restrições feitas ao maior teórico do direito do século XX, João Kelsen. Hans João Kelsen. Segundo. Também, neste caso, ação direta de inconstitucionalidade 3.316, o tribunal, à unanimidade, julgou procedente a ação, tendo o eminente relator, ministro Eros Grau, reajustado seu voto. Parcialmente vencido, o ministro Marco Aurélio, que também julgando procedente a ação, declarava a nulidade do ato impugnado. Ministro Gilmar Mendes, a ação direta de inconstitucionalidade 3.489, em que é requerente o Procurador-Geral da República, requeridos o Governador e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Da mesma Catarina. forma, senhor presidente. Idêntica matéria. Eu colho os votos por Também, repetição. presidente, apenas para anotar nas notas taquigráficas, farei juntar o voto proferido no caso Luiz Eduardo Magalhães. O tribunal, por unanimidade, julgou a ação procedente nos termos do voto ora reajustado do eminente relator, ministro Eros Grau, e do ministro Gilmar Mendes, voto vista. Vencido em parte o ministro Marco Aurélio, que declarava a nulidade do ato impugnado. Ministro Eros Grau. Também vista ministro Gilmar Mendes, relator ministro Eros Grau, ação direta de inconstitucionalidade 3.689, requerente o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, requerido o governador do Estado do Pará, a Assembleia Legislativa daquele Estado. Também, senhor presidente, é a mesma... Idêntica matéria. Portanto, consigno a decisão. Presidente, neste caso, eu consigo não assistir o relatório e a sustentação oral, não Vossa votarei. Excelência não vota. Deixa eu ver se eu tenho quórum, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos. Tem. É que o ministro Celso se retirou, precisou sair. Tem. Não tem? Não, ele não volta. O ministro Celso não volta. Só se deixamos para amanhã. Bem, então, este caso nós apreciaremos amanhã. Não temos o quórum necessário para...
Bem. Essa é a mesma matéria? Mas não é a mesma questão? Não. Ministro Ricardo Lewandowski, nós temos aqui a ação direta de inconstitucionalidade 1881, que também foi pautada para hoje. Não há quórum, não há 8 ministros presentes. Nós estamos verificando isso, doutor. Perdão, Fique eu tranquilo. A presidência está atenta. Mas, infelizmente, como dizia o ministro Lewandowski, esta ação direta de inconstitucionalidade, que também estava pautada para hoje e que cuida de matéria semelhante, que também é desmembramento de município, embora não seja hipótese idêntica àquelas em que o ministro Gilmar Mendes proferiu voto vista, nós teremos que deixar para uma próxima oportunidade. Mas nós não temos quórum? Além do mais, já esgotamos o nosso tempo regulamentar. Temos quórum, né? Matéria simples, realmente. Se Vossa Excelência houver por bem... Eu ponderaria a Vossa Excelência que nós já esgotamos o nosso tempo e eu estou encerrando a sessão. Está encerrada a sessão. O artigo 27.